A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 19 de julho de 2024. Mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, claro, agradecendo pela generosa audiência e sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam de interesse na nossa cidade, na nossa região. E um dos assuntos que mais nos interessa neste período pré-eleitoral são as nossas eleições de 6 de outubro, onde nós escolheremos um prefeito, um vice e 21 vereadores. E mantendo uma tradição que já vem há bastante tempo, são as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, né? Essa tradição até em 2020, quando nós tivemos 16 pré-candidatos, não, tivemos 16 candidatos, né? Pré-candidatos tivemos até mais. Eu conversei com a maioria deles antes das convenções. E dessa vez, quem está acompanhando o programa sabe que já passaram por aqui 4 pré-candidatos, dos 6 que os meios de comunicação têm aí, digamos, destacado, né? Parece um 7º nome, mas agora mesmo a nossa chefe de reportagem do Zoom Notícias me perguntou o nome, ela procurou no Google, não tem nem referência no Google. Então esse 7º nome, se ele for candidato realmente, vai ser uma surpresa, né? Porque é uma pessoa que não aparece no Google, né? Não tem muita projeção, né? Dos 6 pré-candidatos que eu estou levando a sério, que eles dizem que são pré-candidatos, eu tenho que acreditar neles, já passaram pelo programa Sérgio Lobac, José Alexandre Almeida, Anderson Nogueira e a pré-candidata Maria Amélia Corvelo. Hoje eu estou recebendo o 5º pré-candidato, que é o Alexandre Cruz, tá? Então, como são 6 nomes, faltará para a próxima semana mais um pré-candidato, tá? Então, recebo com muito prazer o Alexandre Cruz, já está há bastante tempo que eu não falo com ele aqui no Pensando, ele está retornando, ele esteve aqui muitas vezes, mas nos últimos 4 anos ele esteve lá por Macaé, e a gente vai conversar até um pouquinho sobre isso com ele. Alexandre, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Modesto. Eu que agradeço, né, estar aqui com você, com seus telespectadores. Eu sei muito aí da sua experiência, né? E quando a gente fala no seu programa, a gente fala da política friburguense. Claro que aborda vários assuntos, mas em especial, né, ficam todos curiosos esperando o que vai acontecer nesse período eleitoral para saber quem vem ao seu programa. Então é um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço o convite de poder estar levando para a nossa sociedade friburguense tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente imagina, né, no Pensando Nova Friburgo, que já vem de longa data chegando na casa do friburguense com essas informações. 22 anos só. 22 anos. Você hoje está muito bem acompanhado, não está? Estou acompanhado da minha caçula, da Maria Vitória, que me deu a alegria de estar aqui comigo, né? Ela está de férias do colégio, né? Então a Cíntia está resolvendo as coisas na rua e ela veio comigo aqui, me deu essa honra hoje de participar aqui comigo, de me acompanhar aqui no programa. E eu fico feliz com você estar aqui com a gente, tá, Maria Vitória? Tá? Eu estava lembrando de você bem pequenininha. Já está bem grandinha, né? Tá, com 10 anos, vai fazer 11 anos, dia 30 de setembro. Que legal. Alexandre, você é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, claro. Você já tem bastante... Só na 32 anos de vida pública. Então, só na Câmara Municipal você passou... 4 mandatos. Porque você passou 2 mandatos seguidos, mas você também teve experiências anteriores na Câmara, né? Foram 4 vezes, né? 4 vezes como vereador, 2 como... Eu tive 3 vezes como vice-presidente da Câmara, dos mandatos que participei. Fui vice-presidente do Sérgio Xavier e 2 vezes vice-presidente do Márcio Damaso. E fui presidente de 17 a 20. Isso aí. Eleito e reeleito. Então, você tem uma história, sem falar na sua passagem pelo Executivo. Você foi secretário várias vezes. Eu fui secretário de Serviços Públicos por 6 vezes, secretário de Planejamento, secretário de Obra. Então. E subsecretário, que me alegra muito, porque eu comecei com o Heródoto Bem de Mello,
né, naquele mandato que o Heródoto assumiu em 94. Aham. Nós fomos candidatos com ele em 2092. Isso. Foi minha primeira eleição, eu tinha acabado de deixar a vida religiosa como seminarista. Então, após 9 anos na batina, eu entrei na vida pública com Heródoto. Fui candidato, perdi. Quando ele assumiu a prefeitura, eu fui o primeiro diretor de bairros da Secretaria de Serviços Públicos. Depois, em seguida, terminei o mandato com ele como subsecretário. Depois, em outros governos, fui secretário de Serviços Públicos, obra, planejamento, por fim, obra. Ou seja, você é muito conhecido, mas eu estou fazendo você sabe, Friburgo tem uma cidade que está recebendo muita gente de fora. Eu sei que trabalho na construtora, a gente tem vendido imóveis para pessoas que estão saindo do Rio, de Niterói. A qualidade de vida. Com a qualidade de vida de Friburgo. E também temos aqueles eleitores mais novos, gente nova. Então, para quem te conhece, vai ser um revival, uma reprise da sua vida. Mas para quem não conhece, vamos começar a querer saber quem é Alexandre Cruz, quais são as suas origens, o que você fez antes do mundo político. Fala um pouquinho sobre o que é a origem de Alexandre Cruz, que ele fez antes de pensar em política. Bom, eu nasci no Pericê, né? Eu nasci, na verdade, no Paissandu, no antigo Hospital São Lucas, ali na esquina, Isso. na esquina 2, né? Foi onde nasceu meu filho também. Todos nós, né? A maioria da nossa geração. Então, eu nasci ali no Hospital São Lucas, sou filho do Pericê, né? Depois que nasci, fui para casa na rua Lopes Marins, fiquei ali até 1 ano e pouquinho. Meus pais estavam construindo uma casa no Cartacione, onde moram até hoje. Então, eu vivi no Cartacione e sou filho de seu Pedro, dona Lourdes, meu pai foi garçom, inclusive foi garçom do doutor Amâncio no gabinete, sobrinho do ex-vereador Adaildo da Cruz, né, dos irmãos mais velhos de meu pai. Com 13 anos eu ingressei na vida religiosa, fui para o seminário, comecei em Monerá, depois fui para Aparecida, que era a sede, né, e rodei o Brasil inteiro como seminarista. Em 1992, como eu falei anteriormente, eu entrei para a vida pública, me candidatando pela primeira vez com o Heródoto Bianchi de Mello. E desde então, eu não deixei mais a vida pública. Claro que, paralelamente a isso, eu trabalhei por alguns anos com o Dr. Giovanni Travares, na clínica de fisioterapia. Depois tive uma honra muito grande também de trabalhar e aprender muito com Silvio Ruiz Galvez, com quem eu devo muito, a família Ruiz, tenho uma gratidão muito grande por eles. Trabalhei lá por algum tempo e comecei a ter meus mandatos de vereador, depois de secretário, até chegar agora em 2020, né, e ser candidato a prefeito. Sou casado com a advogada Cíntia Carreiro Perru da Cruz, né? Tivemos a oportunidade, depois de 23 anos juntos, agora em dezembro do ano passado eu me casei no religioso, porque eu estava esperando aquela decisão, né, que vai para o Vaticano, para você sair a certidão de Estado livre, e depois de 18 anos saiu a certidão, e a gente pôde se casar aqui nos Arautos, celebrado por Dom Alano, nosso ex-bispo, e pelo Padre José Maria, um querido amigo que me acompanha há muitos anos. Então eu tenho 4 filhos, porque o João foi criado praticamente por mim. Quando eu fiquei com o Cíntia, ele tinha só 2 anos, ele está com 25. Tenho a Tatiane, que vai fazer 30 anos, a Elídia, que vai fazer 28, o João Vitor, que vai fazer 26, e Maria Vitória, nossa caçula, nosso temporão, que vai fazer 11 agora em setembro. As 3 filhas fazem aniversário em setembro, 18, 21 e 30. Eu estou achando que você é economia de festa. Economia de festa. E o João Vitor no dia 28 de dezembro. Então, é essa minha família e meus irmãos, Anderson e Alex, minhas cunhadas, meus sobrinhos, meus concunhados. Perdi minha sogra no ano passado, vai fazer 1 ano agora, dia 15 de agosto. E meu sogro Renato, que mora há 8 anos em Rio das Ostras. Agora, você... E meu pequeno caçula, meu de Maria, que a gente divide, o Max. O nosso cachorrinho. Agora, vamos falar, você teve essas passagens na Câmara Municipal, várias passagens, inclusive comandando a casa, né? Como líder de governo também, vice-líder. Ou seja, você tem uma boa experiência no Legislativo friburguense. Imagina você, seu nome for aprovado em convenção. E o que essas passagens pelo Legislativo agregaria a um eventual governo de Alexandre Cruz? Bom, primeiramente, eu não sou dono, você falou muito bem agora há pouco na nossa conversa aqui, a gente conversando, né, das histórias de Friburgo, eu não sou dono da verdade, mas a gente vai com os cabelos brancos adquirindo experiência, aprendendo, né, mais e mais e mais, e muitas das vezes na vida é necessário dar aí um passo atrás para dar 2 à frente depois. Eu aprendi que na Câmara o que vale é o diálogo, o respeito aos pares.
Eu, nesses últimos mandatos que eu tive, principalmente como presidente da casa, eu deixei de ser vereador naquele momento para ser o presidente, para poder realmente defender as pautas de Nova Friburgo, né? E entendendo os vereadores, claro que cada um dentro daquilo que eles acreditam, porque é uma casa com 21 vereadores, né? É um mini parlamento. Nós temos 70 deputados no Rio, temos aí, né, praticamente um terço, praticamente. Da Assembleia Legislativa. Exatamente. E eu tentei respeitar todos, tanto é que eu tinha vereadores de oposição, vereadores de partido de esquerda na mesa, vereadores de partido de direita. Eu, por pertencer a um partido de centro, né, eu estou no partido há 18 anos, no Cidadania, antigo PPS, eu sempre fui pelo diálogo, sempre pelo respeito àqueles que a gente acha e pensa que tem a proposição de defender a cidade. E a gente fez isso no parlamento, a gente tentou ouvir. Então eu gostaria muito, eu, prefeito de Friburgo, continuar com isso, respeitando os vereadores, porque o vereador é o representante mais direto do povo. Você já falou isso nos seus programas anteriores. Você vota para prefeito, vota para vereador, vota para deputado estadual, federal, senador da República, governador e presidente. Muito poucas pessoas tiveram a oportunidade na vida de estar com um governador, com um senador, até com um deputado federal. Você sabe disso? Claro. Né? O vereador não, o vereador você está sempre. Porque você vota, muitas das vezes ele mora no seu bairro, você vê na rua, você vê na missa, você vê no culto, né? Você vê no centro espírita, você vê no mercado, enfim, é uma convivência. E tem que ser assim. Então, isso facilita. E eu terei aí o maior prazer, tendo a oportunidade de estar prefeito, de ter uma governança com a Câmara Municipal. Claro, sabendo, como eu sempre usei isso quando estava presidente, a Câmara não pode ser quintal da Prefeitura. Até porque é um órgão que fiscaliza, né, e cria as leis. Mas tem que ter, sim, essa união, mesmo os poderes sendo independentes. É importante que o vereador seja ouvido para levar as demandas da população, ter esse entendimento de respeito. Não uma oposição por oposição, mas um debate, sabe, perene em favor da cidade. Você sabe que eu tanto entendo da importância do vereador, não é à toa que praticamente, desde que o programa Você começou, sempre recebeu os Pensando vereadores. começou no dia 8 de maio de 2002, ou seja, há mais de 22 anos, e naquele dia só 5 vereadores estavam presentes. Começamos Pensando com Salvador à frente ou do lado, mas porque eu entendo a importância do vereador e você disse muito bem, o vereador a gente encontra toda hora. Eu tive um orgulho muito grande na minha vida de estar vereador, e agradeço a população que me deram 4 mandatos muito honestos, muito corretos, ouvindo a população, e muitas das vezes com temas difíceis, mas eu tenho muito orgulho disso e agradeço muito o povo de Friburgo, a generosidade que eles sempre tiveram comigo nas urnas. E aí eu aproveito de falar, eu escrevo, muita gente talvez não saiba, mas eu escrevo uma coluna no jornal Nova Friburgo Digital, e essa semana, a coluna foi publicada na última sexta-feira, ela é voltada para o entendimento das funções de um vereador, porque eu estou vendo aí na televisão, na rede social, na televisão, nas redes sociais, está na hora dos pré-candidatos aparecerem e é natural. Mas eu tenho visto alguns pré-candidatos a vereador prometendo mundos e fundos. Então, foi mais ou menos uma coluna minha didática para mostrar o que o vereador deve fazer e o que ele não pode fazer. Mas eu deixei um dos itens, foi o item 6, eu falo que os poderes, isso aí está na Constituição, apesar que a gente está vendo que no Brasil não está funcionando, que nós temos um STF que usa e abusa do poder. Isso, faz o papel de legislador. Hoje não, hoje eu diria que eles falam do golpe de 8 de janeiro, eles estão dando um golpe na nossa Constituição. Mas eu falei que a Câmara, os vereadores não podem ser capachos do prefeito, mas também não podem ser oposição por ser oposição. Perfeito. Tem que haver o equilíbrio, tal equilíbrio, né, que o próprio Supremo lá, né, fala, o próprio Moraes, né, que é o grande xerifão do Brasil, fala pesos e contrapesos, né? Só que o contrapeso dele é só a favor das ideias dos interesses. Mas a vereadora tem que, realmente, ele tem que atuar, não deve ser capaz do prefeito, mas também não pode ser uma oposição raivosa, né? Não, isso aí eu acredito nisso. E então quem vai votar para vereador, pense muito nisso. Não acredite em promessas de, eu vou construir uma escola. O vereador não constrói escola. O vereador pode falar assim, eu vou lutar para ter uma escola no meu bairro. Isso é legítimo. Mas a função dele é legislar, é ser esse interlocutor entre a população e o prefeito. É ser ponte. É a ponte, porque o prefeito não pode estar em todo lugar, mas o vereador está. Onde você mora, não só onde você mora, você anda. O vereador é um vereador da cidade. E são 21, é muito mais fácil 21
saberem dos problemas da cidade do que um só. Verdade. Né? Então, e o secretário é aquele camarada que executa, não está aí, não tem essa cabeça. Mas eu acho importante que essa experiência sua, que é passar pelo Legislativo. Apesar que, engraçado, o doutor Heródoto passou pelo Legislativo, né? Foi 78, Foi. 79, 82. Ele A primeira eleição dele foi em 54. foi como vereador. Como vereador. Mas aí ele passou, ele conseguiu ser deputado estadual, mas ele falou, Modesto, eu lembro que na campanha de... Isso ele falou bem depois já, num desses programas. Modesto, a minha passagem pela Assembleia Legislativa mostrou que eu era um homem do Executivo. Tem isso. O sangue às vezes ferve mais. Ele falou, ali que foi uma experiência Sente boa, realizado, né? mas eu me sinto realizado no Executivo. Mas cada um tem cada seu um tem jeito. isso, Tem gente que faz Que é para o Legislativo. tem. verdade. Aqui mesmo. Então, Já tivemos prefeitos que era muito melhor no Legislativo. Isso já aconteceu. Verdade. Você está certo. Então, porque é o jeito dele. Agora, você, com essas suas passagens na prefeitura, você falou, a primeira foi lá em 94, com o doutor Em Heródoto. novembro de 94, eu assumia pela primeira vez com 23 anos de idade, há 30 anos atrás, eu estou com 53 completos, eu assumia o departamento de bairros da Secretaria de Serviços Públicos. Heródoto me nomeou, eu tenho a nomeação guardada ainda, está bem amarelinho. Por quê? Era o departamento que coordenava as administrações de bairro da cidade, menos conselheiro e olaria. Mas os mais de 40 bairros da região de cá, do centro, da sede, eu que administrava junto com os respectivos administradores. Ou seja, você já começou com a mão no executivo. Muito novo. Muito novo, era um garoto. Mas tive um bom professor. Claro. Eu sempre Tive um bom falo, professor. quem bebeu na água de Heródoto Mendes de Mello, eu trabalhei com ele mais de 20 anos, direto com ele, né, nas empresas dele, inclusive. Eu trabalhei na prefeitura, mas trabalhei mais nas empresas. Eu sempre falo, eu até conversei essa semana com uma pessoa que é pré-candidata a vereador. Eu falei com ele, olha, quem bebeu na água de Heródoto pode se sentir um privilegiado, porque foi um grande professor. Foi. Mas você teve essa experiência no executivo muito grande. Tem vários secretários, de mais de uma pasta. Sim. E isso aí... Agora, uma coisa é você ser secretário, ser subsecretário, outra coisa é ser prefeito. Mas aquilo, que você acredita que talvez da mesma forma carrega para o caso você se sente na cadeira número 1 do Palácio Barão Nova Friburgo? Primeira experiência de conhecer a prefeitura de Nova Friburgo. Né? Eu conheço a prefeitura, vamos usar aqui um bordão que os antigos políticos usavam, de cabo a rabo. Tive essa oportunidade. Alguns prefeitos me deram essa oportunidade. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você, como engenheiro, você sabe que é muito revoltante quando você chega num lugar e fala assim, você tem que ter experiência. Você só vai ter experiência se você adquiri-la. Se alguém te der a oportunidade, você ter experiência. Claro. E eu tive a oportunidade de alguns prefeitos de me darem essa oportunidade, de eu poder trabalhar. Eu gosto de trabalhar, tenho isso dentro de mim. É o que eu carrego do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, é o trabalho. Né? É você fazer e fazer bem feito. Heródoto sempre falava, faça bem feito para fazer uma única vez. Lembra disso? Era assim que era. E eu acredito muito que você tendo um prefeito que conheça a cidade, que conheça os problemas da cidade, que conheça os cantos, cada recanto dessa cidade, isso facilita muito. É muito triste quando você pergunta ao prefeito, aonde é a Rua F? A Rua F existia no Parque Maria Tereza quando ele foi feito. Era por letras, você lembra? Até depois depois teve a Rua Nova Caristiato, enfim, foi fazendo lá, depois da praça, da igrejinha da capela de Santa Luzia, que até minha tia foi cofundadora, tia Conceição, que Deus a tenha, que você tive a honra de levá-la na casa dela, que ela era uma fã sua. Então, o prefeito tem que conhecer o 5º, 7º distrito, conhecer o 3º distrito, o 3º distrito é imenso, conhecer lá o 2º distrito, que é Rio Grandina, né? O 8º distrito, tem gente que não sabe onde é o 8º distrito, que Muri, então, né, a sede. Então, é importante que o prefeito tenha esse conhecimento, essa história, para você saber das necessidades de cada um. É muito triste quando o prefeito depende só do secretário. Sabe? Então, eu acho que isso ajuda muito, você ter o conhecimento técnico da cidade e botar pessoas técnicas. Agora, essa conversa de botar só técnico na prefeitura, você me desculpe, isso é balela. Você precisa também da classe política trabalhando para o movimento acontecer. Porque senão acontece o que está acontecendo no Brasil. A gente está com uma situação polarizada e isso não pode existir. Nova Friburgo é maior e diferente de tudo isso. Nós temos gente boa, nós temos um povo trabalhador, nós temos gente ordeira e mais, a gente ainda tem uma boa mão de obra. Sabe, Modesto? Isso facilita muito. Então, eu acho que levar uma experiência dessa para a prefeitura não seria chegar com uma varinha de condão, que isso não existe, mágica, em 6 meses, 1 ano, fazer milagre. Não vai. Mas começar a colocar a cidade nos trilhos. E o que falta num gestor, num prefeito, hoje em dia se usa muito o nome de gestor.
né? Como na Suíça usa o síndico, aqui no Brasil é gestão, é ter planejamento. Nada sem planejamento funciona, é como na casa da gente, não adianta, ainda mais com dinheiro público, ainda mais com um orçamento como Nova Friburgo, que não chega aí a 1 bilhão, é um orçamento de 900 e pouco, né? Chegou agora a 900 e pouco, mas muitas das vezes mexendo no bolso do contribuinte, que eu acho um erro. Isso tem que ser conversado, tem que haver audiências públicas na Câmara. Aí entra muito bem o que você falou, o trabalho da Câmara Municipal, de defender os interesses da população. Né? Eu acho que não é só cobrando da população que se resolve. Tem que ter aí o controle de gastos, tem que ter organização nas secretarias, tem que ter gente que realmente trabalhe, que não bote o paletó, o casaco, Friburgo é frio, na cadeira e vai para a rua. Não. Tem que ser gente comprometida, como nós aprendemos com o nosso ex-prefeito Heródoto, que cobrava isso, que cada um trabalhasse 16, 17, 18 horas por dia. Então, tem que ter essa experiência, mas acima de tudo, além da vontade, da paixão por Nova Friburgo, que existe dentro de nós, é uma equipe que faça o planejamento funcionar, junto aos secretários. Ter reuniões diariamente, ou pelo menos uma vez por semana com o secretariado, ouvir, né, e ter equipe. O que a gente vê nos últimos governos são governos dentro de governo. Secretário que não fala com o secretário, não é? Ou que faz isso, que faz aquilo. Não, o governo é um só. Isso é uma banda, uma orquestra que tem um maestro. Se um ali desafinar, acabou. Então, Nova Friburgo tem passado por isso. E, principalmente, resgatar junto aos prefeitos da região, aos 12, 14 municípios que nós temos circunvizinhos, que Nova Friburgo é cidade polo. Nova Friburgo não pode ser cidade polo só para usar a nossa educação, a nossa saúde. Nova Friburgo tem que ser a cidade polo no crescimento geral da parte central do estado do Rio, que é o polo Nova Friburgo. Você falou algo aí que é muito importante. Hoje está nas empresas, né? Hoje a gente chama de sistema de gestão integrada. Que é um sistema de... O nome de gestão tem muito a ver com isso, né? É um sistema computadorizado, é uma ferramenta onde permite que os diretores, por exemplo, se estiverem na Suíça, saibam que exatamente está acontecendo aqui. Mas isso tem tudo, antes de mais nada, tem uma outra palavra que você falou aí, planejamento. Isso eu trago da engenharia, né? Engenharia você tem que planejar, senão não dá certo. Senão não dá certo. Senão é aquilo que o doutorado falou, faça uma vez e bem feito. E aí tem uma coisa que a gente fala muito em Heródoto, muita gente fala que ele era difícil trabalhar, né? Ele era muito fácil, eu trabalhei com ele o tempo todo, nunca tive um problema. Eu tive muito orgulho na minha vida de trabalhar com ele. Bastava você trabalhar e fazer bem feito. Aí você tinha valor, exatamente, valor. E respeito. Se não fizesse isso, aí ele não gostava mesmo, não. E isso tem que ser assim. É regra. É regra. Você fazer retrabalho significa que você fez mal feito. Desorganização, perfeito. Isso aí. Agora, você, Alexandre, no ano seguinte às eleições, que você concorreu em 2020, eu diria que, de certa forma, nós fomos um pouco surpreendidos, né? E essa surpresa não é uma surpresa assim crítica, é surpresa pelo fato. Sim. Quando nós tomamos conhecimento que você iria assumir um cargo em Macaé. Parece que foi em janeiro. No primeiro dia oficial. O prefeito tinha pouco assumido e você já foi lá. E, se eu não estou enganado, se eu não anotei enganado, você foi inicialmente ser secretário de Relações Institucionais. Perfeito, tá? Exatamente. E um ano depois você assumiu a secretaria... 1 ano e 3 meses de saúde. A gente sabe que você levou para Macaé todas as experiências que você adquiriu em Friburgo, seja no executivo ou no legislativo. Perfeito. E certamente foi isso o motivo do prefeito de lá te convidar. Porque ele já levou uma pessoa com conhecimento. Tá? Primeiro você fala, né, dessa surpresa para muita gente. Por que você assumiu esses cargos lá e, principalmente, por que você assumiu a Secretaria de Saúde? E por que eu falo isso? Porque existe uma máxima, uma crença, tem que ser médico. Secretário de Saúde tem que ser médico. E você não é médico. Agora me conta, por que Macaé e por que a Secretaria de Saúde? Bom, primeiro eu tenho que começar do início, do começo, gente. Você tem tempo. Do início. Nós temos eu recebi 4 convites. Vamos pela ordem. Quando eu perdi a eleição em 2020, eu tenho alguns amigos. Eu recebi um convite para ir para Portugal. Eu estaria até chegando de Portugal ontem, mas tive que cancelar a viagem devido à campanha. Eu fiz um contato muito bom em Portugal com 4 cidades germinadas. Nós retornamos a germinação com Santo Tirso. O Alberto Costa vai para o 4º mandato, meu amigo querido, me convidou para ir para Portugal.
Eu, no momento, descartei família, Maria Vitória ainda muito pequena, Cíntia com a vida dela, funcionária pública, concursada, e não fui. Recebi um convite para ir para o Rio, trabalhar lá no Rio de Janeiro, eu também não fui. E, por fim, recebi um outro convite para ir para Niterói. Estava tudo fechado. Fui a Niterói, levei documentação, já havia alugado um kitnet. Quando foi no dia 15 de dezembro, já fechando os trabalhos da Câmara para entregar, né, para a nova gestão, eu fui convidado, recebi aqui o prefeito Elbert Rezende de Macaé. Alexandre, eu queria te convidar para ir para Macaé. O que você acabou de falar, o seu histórico, eu tenho que mudar, botar gente de fora para mim fazer umas mudanças lá. E eu queria ver com você. Eu falei, olha, Elbert, eu agradeço, mas eu estou fechado já com o Niterói. Ele falou, não, lá eu conversei e tal, e acho importante. Eu falei, eu vou conversar com o Cíntia e vejo. Eu tenho casa há muitos anos em Rio das Ostras, está pertinho ali, meu sogro já mora lá, né, minha sogra, eu vou ver. E aí, dei a resposta nele no outro dia. Na verdade, eu não fui para ser secretário, eu fui para ser consultor técnico da Secretaria de Infraestrutura. O irmão dele era secretário de Infraestrutura. Eu fiquei só 2 semanas no cargo. Eu assumi dia 2 de janeiro. A minha nomeação foi dia 1º, eu cheguei lá dia 2. E 2 semanas depois ele falou, Alexandre, eu vi o seu trabalho com as comunidades estrangeiras, eu preciso retornar isso a Macaé. A gente está com muita empresa, né, e você tem um acesso bom a Brasília, no Estado, eu queria botar você como secretário de Relações Institucionais. Eu aceitei. Começamos de novo aquele trabalho com as embaixadas, com o consulado, aquilo que eu fazia na Câmara, que você lembra. E fomos trabalhando muito bem, até que no período do Covid, eu vim no dia 6 de janeiro para uma festa na Campesina, que eu venho todos os anos, do aniversário da Campesina, e não sabia que eu estava com Covid, estava muito mal na viagem, todos usavam máscara naquele período, de 21, né, de 22, desculpa, era o final da Covid. E mandei uma mensagem para o presidente Maguinho, falei, eu não vou poder discursar, não estou bem. Não discursei, tentei ir embora, não fui, arriei. Aí mandei mensagem para o Maguinho, que eu não estava bem, no outro dia o prefeito me ligou, Alexandre, eu tenho um desafio maior para você. Eu pensei que era a Secretaria de Infraestrutura, porque o irmão dele estava saindo. Pensei que era. Aí falei, prefeito, eu estou indo para Macaé, vou ao médico. Aí o médico me consultou, a gente ficava 14 dias na época, lembra? Afastado. Eu fiquei afastado, falei, quando eu voltar, a gente fala. Nisso ele não falou mais nada, você me conhece, Modesto, você conviveu muito comigo. Eu também sou muito discreto com as coisas. Eu também mais nada comentei. Mas à frente o prefeito me convidou para uma reunião, cheguei lá, estava ele, o líder de governo, mais 2 secretários, falou assim, quero te convidar para um projeto maior. Você vai ser o secretário de saúde. Eu falei, não entendi. Não, você vai ser o secretário. Eu falei, não, de jeito nenhum, não posso. Não, a gente precisa de um cara do seu perfil, aqui todo mundo gosta de você, você é firme quando tem que ser, puxa a rédea quando tem que puxar, eu preciso de alguém que seja de fora para me organizar aquilo lá, que segure a chave do cofre e que possa manter a estrutura funcionando. Eu fiquei meio desorientado na hora, falei, eu preciso de uma semana para me pensar, mas eu nunca tive medo de nada na vida, só tenho medo de Deus, pudor a Deus, mais nada. Você mandar eu ir lá no Pico do Caledônia, mandar botar uma bandeira lá, eu vou tentar. Você entendeu? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E assim eu fiz. Fui para casa, minha mulher ficou uma fera comigo na hora, porque ela foi diretora do hospital aqui há 5 anos. E eu falei, eu vou ver e te falo. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, 48 horas. E aí eu falei assim, vou pedir orientação a Deus, dentro do que eu acredito. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito. Pedi orientação a Deus. Falei, está na mão do senhor, todo mundo me botar um cargo desse, um fardo desse, sem me ajudar. E eu recebi naquele momento como missão, recebi como um desafio, mas como uma missão na minha vida, que me ajudou muito. E aí um dia eu levei Cíntia para almoçar, ela achou que eu estava jantar, ela achou que eu estava fazendo média com ela, porque eu queria fazer a cabeça dela. Falei, Cíntia, Deus vai me orientar, vai dizer, vinha o bispo nosso aqui, D. Luiz, mais 2 padres de Macaé amigos. Aí ele falou, nosso secretário de saúde, ele já sabia. Falei, pronto, Cíntia. Recebi a orientação divina que eu precisava. E aí, no outro dia, eu falei com o prefeito, aceito. Falei, só que tem um porém. Hoje é dia 10 de fevereiro. Eu só tomo posse dia 1º de março. Eu preciso de 20 dias para fazer uma transição. É uma secretaria muito grande, são 7 mil funcionários. Na época era 1 bilhão e 100 de orçamento. Saí com um orçamento de 1 bi 300 milhões. 7 mil funcionários. Falei, eu preciso fazer uma transição, porque é muito sério. Conhecer as equipes, e assim eu fiz. No dia 1º, terça-feira de carnaval, de 2022, eu desci pela nossa serra, pela Serra Mar,
entrando ali pelo Sana, que Sana pertence a Macaé. Muita gente não sabe, mas pertence. Pertence, visitando todas as unidades de saúde. Nós temos em Macaé, né, lá, quando eu estava secretário, ainda são 2 hospitais, um na Serra e um na sede, 11 centros de urgência e emergência e 72 unidades de atenção básica. Então, uma grande saúde. Eu saí, né, nessa expectativa. E trabalhei, fomos trabalhando, botando o nosso jeito, mudando alguma coisa no hospital, coisas que a gente não concordava, com apoio técnico de médicos, mas seguindo o exemplo de gestão. Tudo que tem gestão, que tem amor, que tem boa vontade, vai. Não fui o melhor secretário, mas deixei uma história lá. E muitos perguntam, você foi para Macaé, abandonou a cidade? Não. Eu fui primeiro porque eu tenho que sustentar a família. Eu vivo do salário que eu ganho. Eu não sou um homem rico. Todo mundo pode revirar a minha vida. Eu sou um homem que eu vivo do meu trabalho, como você sempre viveu e outros mais. Então eu tinha que trabalhar para sustentar a família, né? E recebi um convite e fui. E aí, na hora que eu estava trabalhando, que não tinha nem essa pretensão, meu nome começou a surgir na cidade, saiu em pesquisa. O partido, eu e outros companheiros acharam, Alexandre, você tem que estar nesse momento, você tem um patrimônio político na cidade. As pessoas estão comentando o seu nome. E aí saiu a descompatibilização lá, o prefeito ficou meio chateado, mas concordou, porque ele é o nosso presidente estadual hoje. Ele tem uma grande referência hoje no Brasil, com inúmeras premiações, o prefeito Elbert. Ele é o presidente estadual e o nosso Conte Bittencourt é o presidente nacional. Então, juntou tudo em maio, né, eu estava aqui na cidade na procissão, fizemos uma reunião por telefone, falaram, você tem que descompatibilizar dia 5 de maio, você tem que ser candidato, você tem que estar participando. E aí eu coloquei meu nome à disposição de Friburgo. Foi isso que aconteceu. A minha ida para Macaé foi extremamente por necessidade de trabalho, sabe? Tanto é que eu tive a oportunidade de convite lá de ser candidato e não fui. Não fui. O meu amor, a minha vida está aqui. Só que eu preciso trabalhar, sustentar a família, pagar a conta. Eu sou cidadão como qualquer um. O boleto chega, a conta de água, de luz, né? De colégio, de filho, tudo. Que você vive numa vida normal. E eu sempre optei por isso. Tenho 32 anos de vida pública e eu não sou rico. Eu tenho uma vida organizada. Mas eu optei na minha vida pública por um patrimônio político, não por um patrimônio financeiro. Isso é nítido, isso é notório, não só pela minha família que conhece, mas pelas pessoas que me conhecem na cidade. Isso é uma opção de vida que eu fiz, sabe? Então, foi isso a minha ida para Macaé, a quem eu agradeço muito ao prefeito Elbert Rezende, à equipe, aos colegas secretários, ao vice-prefeito, todos, a Câmara Municipal de Macaé, da forma respeitosa, carinhosa com que me receberam, o Modesto. A prova disso, todos viram nas redes sociais a festa, né, que fizeram para mim, uma despedida. Quando eu saí no dia 5, mais de 300 pessoas, uma coisa emocionante que eu não esperava. O prefeito de Macaé é o primeiro mandato ou está em segundo? Está indo para o segundo mandato. Ou seja, ele não pode ser candidato. Ele é candidato à reeleição. Ele é candidato à reeleição. Marcolino, está na hora do intervalo, né? Vamos para um rápido intervalo. No retorno, continuaremos com a conversa com Alexandre Cruz. Aí já vamos falar de eleições municipais de Nova Friburgo, 6 de outubro próximo. Tá? Voltamos já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade.
União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando conversando com o Alexandre Cruz nessa série de programas com pré-candidatos a prefeito. Ele é o quinto que está no programa e nós teremos mais um convidado. Todos os 6 principais nomes que apareceram aí nos meios de comunicação, todos foram convidados, todos aceitaram. 4 do programa já foram efetuados. Quem quiser assistir está lá no YouTube. Todos têm o mesmo título, é fácil de achar no YouTube, lá no YouTube, tá bom? Agora, Alexandre, vamos voltar às eleições de 2020. Nós tivemos uma concorrência atípica no nosso município, né? Afinal de contas, 16 nomes nas urnas, só teve uma cidade brasileira que fez isso. Eu não lembro agora o nome, mas teve uma cidade que teve aí, eu sei que eu li uma reportagem na época de recorde. Sim. Friburgo e uma outra aí, era um recorde. É, né? no sul. Isso, lá para o sul. Sendo que os resultados, a gente tinha acesso aos resultados, e os resultados mostravam claramente que dos 16, tinha uns 4 ou 5 nomes que tinham possibilidade. O seu nome, inclusive, mas Sim. não passava de 4 ou 5. Em verdade, no finalzinho da campanha mesmo, a última pesquisa, uma que a gente não conseguiu levar no ar, porque, infelizmente, 2 candidatos na época resolveram impedir, e a gente, que a gente nunca sabe que... Sim, o que vem por trás. A gente resolveu não apresentar, mas naquele dia, naquela sexta-feira que antecedeu as eleições, tinham 2 nomes que estavam realmente, que a gente sabia que a eleição estava entre os 2, que era o Johnny Mike e o Anderson Nogueira. Sim. Você aparecia, o Sérgio Luiz Lobato Fernando. aparecia. Aparecia em terceiro, disputando a terceira, e o Luiz Fernando. Mas o Luiz Fernando já estava bem baixo naquela... E a verdade, quando eu estava conversando com o Anderson Nogueira semana passada sobre isso, a pesquisa que nós tivemos, ela retratou exatamente a posição dos 5 primeiros. Impressionante. Sendo que o 4º e o 5º, você apareceu na frente do 4º e 5º nessa pesquisa. Eu fiquei empatado praticamente com quase 10 mil votos no doutor Luiz Fernando. Foi, então. Vocês eu fiquei em 4º. Você ficou em 4º. E estavam muito próximos ali. Sim. O Anderson Coisa de Nogueira, 300 e poucos votos. Isso aí, que foi o final que deu. É. Mas é aquela história, né? Você obteve 9.356 votos, que chegando em 4º lugar. É muito próximo do terceiro. Tinham 300 votos de diferença. 320. Que foi o Luiz Fernando. Se chegar em 4º, em 16, não é ruim, né? Não é desastroso. Não foi um resultado desastroso. Mas você obteve menos da metade dos votos do primeiro colocado. Sim. Né? Claro, além de votos, o que você acredita que faltou para você obter o sucesso? Onde é que você acha que podia ter feito diferente? Ou as circunstâncias eram aquela mesma, você não podia ter mudado nada? Modesto, eu vou te falar que o meu jeito muitas das vezes não agrada. Eu sou muito sincero no que eu acredito, no que eu falo. Eu não vou mudar o meu jeito por causa de uma eleição, por causa de uma campanha eleitoral, sabe? Eu aprendi isso como garoto, aprendi isso com alguns políticos que eu convivi, mas eu acho que o que mais me faltou naquele momento, e eu tenho ainda que me adaptar, me adequar a essas mudanças, e tenho me preparado para isso, é a questão da tecnologia. Eu tenho aquela onda que fala da velha política, não, eu sou muito do aperto de mão, do olhar olho no olho, e essa questão das redes sociais, ela me assusta um pouco, sabe? Porque aceita tudo. Tem muita gente que vira macho, que vira brabo atrás de um computador, de um celular, da rede social. E quando encontra na rua é capaz de cortar caminho por você. Mas ali atrás daquilo ele fala o que ele bem entende, né? A inteligência artificial vai ser um grande perigo para essa campanha. Um grande perigo. A rede social tem que saber usar. A população, quando passa uma informação que recebe, ela tem que ter ciência que aquilo é verdade, né?
Porque atrás de um político tem a família, tem os filhos, tem a mãe, tem o pai, não é verdade? O político entrou naquilo ali porque quis. Não pensam vocês que muitas das vezes as famílias querem que a gente esteja, porque não quer não. Não quer, Valente. Muitos, a família não quer de jeito nenhum. Não quer. Chamei de Valente porque eu tive com ele agora há pouco, desculpa. Valente? Não quer, Carlos Modesto. Valente? É. Não tem problema nenhum, a pessoa tem um porque eu carinho tive muito com ele grande. agora há pouco. Eu tenho um carinho muito grande pelo Carlos. Então, Modesto, eu posso ter errado um pouquinho, porque meu programa de TV foi muito enxutinho, foi muito bom. Eu gosto muito da rádio, de TV. Né? Você olha muito ali olho no olho, não tem como você aqui mentir. Você está aqui, você está nisso há 20 e poucos anos. As pessoas sabem que eu estou falando aqui, possa eu, ali o candidato, mentir. Mas você está fazendo as perguntas, não tratei nada com você. Claro. O seu script está ali. Você está me perguntando, você não me perguntou quando eu cheguei, quer que mude alguma coisa? Não, você fez o seu roteiro, como está fazendo com todos os candidatos. A rede social, muitas das vezes, ela mostra aquilo que não é verdade. A rede social, muitas das vezes, ela chega de forma que ela não aconteceu. E isso confunde a cabeça do eleitor. Não é? A gente pode ter tido esses erros, mas quem me conhece sabe que eu me entreguei de corpo e alma na campanha. Eu aproveito o seu programa mais uma vez para agradecer os quase 10 mil votos. 10 mil votos suados, gastos com sola de sapato e máscara, porque a gente usava muita máscara naquele momento e suava e dava saliva e tinha que ficar trocando diariamente de máscara, porque era um momento ainda difícil de pandemia. Claro, né? Mas Deus foi muito generoso comigo e esses quase 10 mil votos, essas quase 10 mil pessoas que acreditaram no nosso projeto. Um projeto que nós vamos apresentar agora de novo, sabe? Agora, houve muita conversa naquela época e todo mundo achava que podia ganhar a eleição. Você foi perfeito, você foi cirúrgico. Um queria juntar com o outro para ver se ganhava, né? Outro queria juntar com o outro e estava todo mundo tão convicto que ganhava a eleição, principalmente esses primeiros 5 que você falou, e é verdade, que nenhum desses 5 abriu debate para a conversa. Talvez ali, se a gente tivesse juntado um ou outro, poderia ter mudado o resultado das eleições, mas ninguém quis abrir conversa. Houveram até grandes nomes do Estado e até nacional que tentaram intervir para que houvesse algumas coligações de última hora, mas isso não aconteceu. E talvez isso tenha dado os resultados que nós vimos aí. E sem contar também, não é uma crítica, não estou aqui para criticar ninguém, quando você bater é muito fácil, né? Agora, quando você está na realidade, você vê que é outra situação, né? Você passa a não ser mais telhado de vidro. Aí vira vidraça, né? né? Vidraça. É vidraça. Alexandre, eu estou falando que quando você foi para Macaé, nós nunca conversamos. Não. Sobre o respeito. Não tivemos a oportunidade. Hoje você me explicou suas razões. E foram razões estritamente, digamos, profissionais. Profissionais e verdadeiras. Quem conhece a minha história, a minha vida sabe. Agora, muitos imaginaram que faria um projeto político. E você tem todo o direito de ter esse projeto político, né? Porque você já tem uma longa experiência no Legislativo e no Executivo. Você não foi prefeito, mas você já exerceu uma série de cargos, já lidou com o prefeito de todos os matizes, né? Agora, você foi para um município que tem uma população, no segundo o IBGE, de cerca de 247 mil habitantes, ou seja, tem mais... Está até mais. Está com 270, está quase 300. O IBGE diz que tem 247. Como a gente aqui. Aqui o IBGE diz que nós somos 190. E somos 200. Mas somos 200 tranquilamente. Mas são contas do IBGE, né? Tem que respeitar. Mas tem uma coisa lá que é verdade. Isso eu tive trabalho de ver. Eu entrei ontem no site, quando eu estava fazendo o roteiro, eu falei assim, Macaé deve ter um orçamento e tanto. E realmente o orçamento de 2024 são 3.900 milhões. São 3 bilhões e... quase 4 da prefeitura. Bi. Isso, quase 4 bi. E o nosso não chega a 1 bi. A saúde de Macaé, não te cortando, tem mais do que tem o nosso, 1 bi e 300 milhões. Que é maior do que 980 milhões. Quase meio milhão a mais. Isso aí. Agora, você então, isso aí, eu imaginei que você pudesse ser candidato em Macaé. E você poderia ser candidato pela sua experiência. Se não quiser ser, poderia ser candidato a prefeito, serviço de lá. Sim. Poderia se preservar, por exemplo, ser candidato a deputado federal por Macaé, que tem uma população maior do que aqui, o maior número de eleitores do que aqui. Mas aí você resolve retornar para Friburgo. Você já disse que se reuniu aí. Mas o que motivou essas duas decisões, né? Você largar uma cidade que tem um potencial político maior do que a nossa. Sair de uma zona de conforto, né? A verdade foi essa. Isso aí. Mesmo estando na saúde.
Isso aí. Você estava no local que podia te dar mais projeção Sim. estadual. E voltou para uma cidade, que nós somos uma cidade média, mas nós temos hoje Macaé, a gente tem que reconhecer que no cenário político ela Referência tem no mais Estado. forte. E nacionalmente, tá? Então, é claro, a bacia de Campos, Macaé, está tudo verdade. ali. O que te motivou, em verdade? Eu não acredito que foi simplesmente essa ligação do telefone que você trocou entre o Conte ou quem quer que seja, não. Bom, primeiro eu tenho que agradecer ao Elbert, ao prefeito Elbert Rezende, presidente estadual do partido. Porque ele me convidou na época. Surgiu até a possibilidade de eu ser vice lá. Se eu tivesse um pouquinho mais, talvez, de tempo de casa, mas o vice que foi escolhido lá é um vice muito bom, é um companheirão nosso. Mas teve a possibilidade de eu ser candidato a prefeito. A vereador, desculpa. O prefeito Elbert me convidou e eu me elegeria pelo trabalho que a gente vinha fazendo. Mas a gente não pode, na política, ser por ser. Eu sempre coloquei, talvez seja um dos erros que eu tenho, paixão no que eu faço. E eu tenho uma paixão por esse solo. Esse solo, para mim, é sagrado. O que eu faço na minha vida aqui, desde garoto, eu tenho com paixão essa cidade. Eu sempre brinco, minha filha brinca. Eu até recebi uma homenagem na rádio de Macaé, no último dia que eu saí, da música do Menino de Paula, O Homem da Montanha. Eu sou o Homem da Montanha. Então... E ele está voltando para cá também, Tá, né? graças a Deus. Então minha filha sempre brinca comigo. Meu pai é o homem da montanha. Ele quando chega ali em Muri, ele fala assim, cheguei. Então é uma coisa que eu tenho dentro de mim, é uma coisa que eu não sei explicar. Não adianta que eu não vou saber nunca explicar o que existe entre eu e Nova Friburgo. É uma coisa desde garoto. Eu me lembro que quando eu fui para ser seminarista e que eu rodava, eu falava assim, tomara que um dia, se for sacerdote, venha servir a Nova Friburgo. Eu tinha até esse medo, né, porque a gente não decide, quem decide são os nossos superiores. Mas a minha paixão por essa cidade é muito grande. Isso não tem, eu não sei explicar, está dentro de mim. Seja como prefeito, seja como estar aqui, andar na Alberto Brown, ir à missa, encontrar com as pessoas, é diferente, Modesto. A cidade é diferente, Nova Friburgo é diferente. E o que surgiu foi que, quando eu já estava convicto, eu tinha montado, eu sou presidente do partido aqui, né, 16 anos. Nós montamos a nominata de vereador, a nominata está pronta, nós vamos apresentar os 22 nomes, os 15 homens e as 7 mulheres, mas meu nome começou a surgir em pesquisas. E isso, os nossos líderes estaduais e nacional começaram a ver, opa, existe um patrimônio político, não pode estar fora disso. Né? E, Alexandre, seu nome está rodando na cidade, as pessoas lembram de você, lembram do seu trabalho, viram o que você fez em Macaé. E aí eu falei aqui, olha, eu estou com meu nome à disposição. Eu amo aquela cidade, meu nome está à disposição. E aí muitos perguntaram, mas você vai deixar ali, rapaz, está tudo certo, correndo bem, você tem uma projeção política excelente no Estado. Eu fazia parte do COSEMES, né, como membro da região norte, presidente do conselho, né, representando o Estado, na Secretaria de Saúde, que é um grande órgão do Estado, né, da saúde, e naquele momento a cidade falou mais alto, o que eu acredito para a cidade falou mais alto, o sonho de servir a cidade falou mais alto. Foi nada mais do que isso, sem demagogia, olhando dentro dos olhos dos telespectadores, foi isso. Não é questão de você estar, porque eu falei, você vive do que você ganha, do seu trabalho, minha esposa é advogada, tem a vida dela, me ajuda muito, nossa família sempre foi assim, a gente é humilde, né? Aquelas pessoas, sabe, soberba, nunca fui, você me conhece desde de rapaz, desde a época da Sotec, então sempre foi isso. Eu brinco até que o espírito franciscano que eu carrego dentro de mim, da época de seminarista, eu ainda carrego dentro de mim, eu acredito nisso, sabe, de servir, de cuidar das pessoas, de respeitar a cada um do jeito que é, sabe, eu fico até chateado quando chamam o Papa de comunista, porque ele é um homem de Deus, ele tem que cuidar de todos, né, e respeitar cada um como ele é, rezar para aqueles que pecam, mas cuidar e respeitar cada um. Então eu tento dentro da minha vida fazer isso, foi unicamente isso, Modesto. Essa decisão se tomou, sabe, por querer participar daquilo que me move, que é a cidade, é servir a minha cidade. Eu gostaria muito de ser prefeito dessa cidade, sabe? Eu tenho pretensões futuras? Tenho. Você tem sonho de ser deputado um dia? Claro que eu tenho. Claro que eu quero levar as pautas de Nova Friburgo para o parlamento, seja estadual e nacional. Se for nacional, melhor ainda, porque é um debate maior, não é? Eu digo sempre que o debate nacional, você leva o nome da cidade. Gente, e você ter um friburguense que foi para Macaé, que sempre falou de Nova Friburgo, que tem o cão sentado, tinha o cão sentado na minha mesa, o símbolo do tempo todo,
É como o Jorginho Freitas fez no Carnaval, como o Benito fez na música, outros políticos que foram para cargos maiores, empresários, né, ou executivos que foram para empresas internacionais que levam o nome de quem? De Nova Friburgo. Isso é um orgulho, isso não pode ser visto. Abandonou a cidade? Nunca abandonei a minha cidade. Eu fui trabalhar para sustentar a minha família, mas levando sempre o nome de Nova Friburgo. Agora nós vamos ter que fazer perguntas rápidas, porque nosso tempo está... Pois não. Faltam 12 minutos só. Há uma coisa certa, eu quando vou ao Rio, quando eu passo ali do pedágio de Itaboraí, eu falo assim, meu Deus do céu, agora eu estou chegando em Friburgo. A gente tem prazer, né? É verdade. São perguntas que agora eu preciso da sua resposta mais rápida, porque o nosso tempo está faltando. No mundo político, você sabe que não faltam boatos, né? Sim. Alguns boatos são verdadeiros. Outros são mentirosos, que hoje botaram o nome Fake bonito, news. fake news. Antigamente a gente chamava que era fofoqueiro, né? E eu sempre falo, né, que a fofoca e mentira em política, antigamente era debaixo da porta, era o pasquim, né? Hoje é fake news. E uma dessas aí envolve o nome das suas verdadeiras pretensões, que nós até foi motivo de você mandar uma mensagem, né? Que você tá tirando no que todo mundo acha que você tá querendo é outra coisa. E essas esquinas fofoqueiras falam que, no fundo, você está querendo buscar uma composição, não com o Sérgio Lobato, que já lançou o vice dele, não Sim. com Maria Amélia, que já lançou o vice dela, mas com um dos outros prefeitáveis para ser vice de algum deles. Ou seja, seu interesse não era ser prefeito, era ser vice de algum deles. Eu sei que você já me respondeu que não é isso, mas como o boato anda, eu acho bom você responder isso. Modesto, a política ela é dinâmica, a política é a arte da conversa. Houve várias conversas em 2020 e ela não avançou. Eu tenho pretensões sim, olhando dentro daí na casa do telespectador, de ser prefeito da cidade. Que houve várias conversas com partido A, partido B, partido C, candidato A, candidato B, candidato C, houveram como vai haver até o último momento das convenções. Não pensam que tem várias pessoas tentando se juntarem, né, para fazer um bloco único? Tem, isso é natural e legítimo na política. Ou seja, você não está também fechando a porta para conversa com Não, e acho que ninguém deve fechar. O erro de nós termos fechado diálogo em 2020 deu no que deu. Essa é a grande verdade. Com todo respeito ao atual prefeito, ganhou a eleição com 22 mil e poucos votos. Nós estamos falando de legitimidade de voto. A cidade ficou rachada. Rachada. Essa é a verdade. Quando você tem um prefeito com 40, com 50 mil votos, como acontecia anteriormente, é a legitimidade do voto. Né? Você tem a maioria de votos, você consegue governar até melhor. Você sabe disso. Mas não tem essa. Hoje eu sou pré-candidato, junto com o meu partido, o Cidadania 23, a prefeito de Nova Friburgo. Agora, que pode haver conversas paralelas com demais candidatos, isso faz parte do momento democrático. Seja, dois já cortaram, né? Sim, porque já lançaram. Já lançaram. Os outros que não têm candidatos a vice ainda, sou eu, o prefeito atual, o senhor Johnny Maico, o senhor Anderson Nogueira, do PDT, e o senhor Zé Alexandre, que chamam do PT. José Alexandre, nós chamamos de Zé Alexandre. Né? Nós quatro é que não temos hoje. Aí acho também, não sei, o rapaz do Novo. Eu chamo o rapaz porque é novo. É porque é novo mesmo, né? O policial. É o policial. Da Policial Rodoviário Federal, que é do Novo. Isso. Então, nós 5 não temos candidatos ainda, né, declarados vice. Ninguém ainda está nessa conversa. E aí eu aproveito, já que nosso tempo está indo embora. Quando é que é a sua convenção? A nossa convenção será no início de agosto. A gente teve uma reunião hoje de manhã com os vereadores, porque tem uma questão de documentação, a gente tem militar, tem funcionários de carreira, então a gente estava fechando toda essa parte para fazer ela já no início de agosto. Você falou aí que tem 5 nomes que não apareceram nos vice ainda. O Zé Alexandre de Almeida já tem nome, pode falar, não pode falar, ou não tem nome ainda? Não sei, eu não ouvi. Já conversei... Não, fala Zé Alexandre de Almeida não, eu estou falando bobagem. Nós falamos Zé Alexandre de Almeida, não estou querendo falar nada de Zé Alexandre de Almeida, já passou por aqui. Estou querendo falar de Alexandre Cruz. Eu tenho alguns 3 nomes. Olha, todos sabem que na época que eu fui candidato a prefeito, eu tinha uma graça de pessoa, um tricolor doente, que é o doutor Pesce. Mas por questões de saúde, a família achou por bem que ele não viesse. Mas era um sonho tê-lo. Né? Depois teve uma outra médica, também uma pediatra, e por fim também eu tinha 3 candidatos. Né, a vice. E o policial De Luca, que me acompanhou na chapa, que era do DEM.
policial federal que me acompanhou, quem eu agradeci naquele momento, que foi meu vice. Hoje nós temos aí a possibilidade de 2 vices também, mas que estão estudando. Agora, Modesto, eu volto a falar aqui, não acordem, não esperem, como ele falou muito bem, aquelas fofocas de rua, e se elas forem verdadeiras, ótimo, isso é até bom para esquentar o caldeirão e o tabuleiro político. Mas se houver alguma mudança, eu vou fazer uma coletiva e vou falar, como qualquer um dos candidatos, acho que vai falar. Se alguém retirar a candidatura que é legítimo, nós tivemos agora um candidato que retirou, o Jorjão. Jorjão tirou. Era candidato. Chegou em alguns programas. E você tem mais, mesmo depois da convenção, você pode tem retirar. Ontem na reunião no cartório eleitoral foi falado isso. Isso, isso é legítimo da política. Agora hoje não. Você pode ter um problema no meio de caminho, outro interesse. Hoje meu nome está, sim, à disposição da cidade e a gente tem conversado, é verdade. Conversou com A, com B, com C. Friburgo não tem. Aí sim, ver juntos, conversando e vai ter. Acho que isso é normal. Se tem a conversa daqueles que pretendem tentar angariar mais condições, você soma aqui, soma ali, suas ideias são boas aqui, é o que acontece na vida pública. Vocês viram o Trump ontem anunciar o vice-presidente dos republicanos. Todo mundo achava que ia ser aquele empresário. Era a expectativa. Foi um senador jovem de 37 anos. Ficou todo mundo perplexo. JD Vance, um negócio assim. Exatamente. Então, a política ela é igual em todo lugar. Ela só muda a forma de ser. Um lugar de ser parlamentarista, misto, presidencialista. Mas no fundo é a mesma coisa. Então, hoje, o meu nome está à disposição do Nova Friburgo. E o vice ainda não tem? Tenho uns 2 nomes, mas eu preciso muito ter a certeza do que não acontecer como aconteceu outra, porque o interesse público tem que ser maior do que o interesse partidário e pessoal. Porque senão você erra. Você precisa de ter um vice tem que ser uma pessoa leal, o vice tem que ser uma pessoa que... E eu fui vice na Câmara por 3 vezes, sou vice no Vasco. Então, sei o que é isso. O vice tem que conhecer o seu papel. Tem que ser. Você tem que ter um vice que você confie, um vice que ande com você de mãos dadas, um vice que saiba o papel de vice. Claro, não queira ser mais estrela. Mais do que isso. Por isso que quando eu escolhi o De Luca, era alguém que estava na Polícia Federal, que era sério, e a gente queria alguém que ajudasse a gente a segurar o cofre da prefeitura. Sabe? Que pudesse segurar o orçamento, para o orçamento voltar de fato para a população. Agora, o Marconi já me botou ali 4 minutos só. Primeiro, quero mandar um abraço para o Carlos Pesce. Doutor Carlos Pesce. Querido doutor Pesce. Eu sou paciente eu e minha esposa, da filha dele. A doutora Carla. Tem o Cláudio também. E tem o Cláudio. A família é maravilhosa. Então, um abração. Eu sei que de vez em quando ele assiste pensando, então um abração, Carlos. Agora, a última pergunta, você só tem 2 minutos para responder. Tá bom. Que é o tempo que me resta. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né, de muita radicalização no Brasil. E essa radicalização está em Friburgo também. Nós hoje temos 2 grupos declaradíssimos, um grupo de esquerda, um grupo de direita, e o meio está meio assim no vácuo. A gente sabe que Friburgo é uma cidade que é mais conservadora. Perfeito. Como é que, eu sei o seu perfil, mas como é que é o teu perfil? O teu perfil vai mais para a esquerda ou mais para a direita? O meu perfil é um perfil de centro, até porque meu partido é um partido de centro. Cidadania se considera, pelo nosso estatuto, um partido de centro. Nós temos pastores, religiosos, enfim, né, gente de tudo quanto é tipo no partido. Então, a gente não tem essa polarização, porque eu acho que isso é muito ruim. Eu vi que até hoje tem famílias que não se falam ainda. 2022 foi um dos piores natais da vida de muita gente, porque muitos não se falavam com essa polarização. Os políticos seguiram suas vidas e a população ficaram sem se falar. Isso não pode existir na vida. Família é coisa sagrada. Então, a gente tem que ter as nossas opiniões, os nossos desejos, mas essa polarização de esquerda, direita, não. O Cidadania, Alexandre Cruz, é um candidato de centro. É um candidato que é do diálogo, para atender, né, as necessidades, sabe, tanto seja da esquerda, da direita, dos assuntos que envolvem Nova Friburgo, seja neles qual for, de educação, de saúde, de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, de renda, porque a gente precisa manter o que você falou muito bem das construções, de valorizar o empresariado. É uma mentira, vai cuidar só daqueles que precisam do empresariado. Ninguém vive sem ninguém. É o capital de giro que corre na cidade. Nós precisamos ter esse entendimento que um gestor da cidade ele tem que governar para todos. Para evangélico, para católico, para espírita, para judeu, né? Para muçulmano, para pobre, para rico, para empresário, para todos. Para ateu, exatamente.
Até porque nós tivemos agora na pesquisa que mostra a quantidade grande que tem de ateu na cidade. Então, eu tô Então falando é tudo isso. isso. Então o Alexandre Não Cruz... está dando a minha crença, Não. mas eu respeito. O Alexandre Cruz, sem balela, é um candidato de centro. É. Alexandre, a gente está chegando no minuto 58. Maria Vitória, foi tudo bem? Seu pai falou bem? Agradecer minha Gostou. princesa por ter me acompanhado. Então. Tive uma honra muito grande de tê-la me acompanhar. 2 momentos importantes da minha vida com Maria Vitória. Quando a Cíntia disse que estava grávida dela, eu estava na Euterpe Friburguense no aniversário, você sabe que eu sou apaixonado por bandas. Eu estava lá, né, em 2013, e Cíntia disse que estava grávida de Maria Vitória. Né, e agora ela me acompanhar já com quase 11 anos no programa. Me acompanhou ontem no escritório, foi minha secretária lá no escritório, está me ajudando nas férias dela. Tá Isso bom. me deixa muito feliz e honrado. E Marcolinho, obrigado, tá? E um beijo para minha esposa, tá? Meus pais, minha família. Ah, não, que... você tem, agora sim, você tem seus 30 segundos de se Obrigado. A despedir. minha família que sempre me ajuda, que acredita no meu trabalho, que sofre, porque esse momento que eu fiquei subindo, descendo, finais de semana, né? Cíntia lá comigo, Maria Vitória, mudando a vida delas, entendeu? Meus pais que já estão com uma idade avançada, meus irmãos, que sempre foram meus parceiros, minhas cunhadas, meus cunhados, meu sogro, mesmo distante, e a Deus a Nossa Senhora por me darem sabedoria e discernimento e continuem me dando para que eu possa servir essa cidade. E a população de Friburgo, é muito bom encontrar com as pessoas na rua e receber o carinho como eu tenho recebido. Isso é gratificante, você não ser apontado e não ter sujado o nome de Friburgo esse tempo que eu fiquei fora. Mais uma vez eu honrei a cidade e vou continuar honrando quanto Deus me der vida. Muito obrigado, Nova Friburgo, por tudo que você fez por mim. Bem, eu agradeço aí ao Alexandre Cruz, que está presente no Pensando. Foi o 5º nome que... Te agradeço. Nada, que isso. É o 5º nome que passou por aqui. E na semana que vem esperamos fechar com o 6º e último nome, claro. Se são 6, está faltando quem? Johnny Michael. No nosso sorteio, que é a Lourdinha que fez o sorteio das ordens. Eu fui convidando... Beijo para a tia Lourdinha. A dona Lourdinha que Professora fez. querida. Professora, 37 anos. Fique com Deus, um beijo no coração. Até a próxima semana, se Deus quiser.